Oi, pessoal. Bom, hoje estou aqui trazendo mais um assunto sobre bruxaria, sobre magia, feitiçaria, enfim, na prática. E hoje eu vou falar sobre círculo mágico e algumas atribuições do círculo, seu uso e da importância aí na vida da bruxa, do mago, enfim. Bom, começando pelo começo, pela geometria sagrada. A geometria sagrada é o estudo das formas geométricas que têm poder, que estão aí presentes aí na natureza, em nós. Então, círculos, quadrados, triângulos, enfim, todas essas formas geométricas têm um estudo específico que é a geometria sagrada. E ela está presente aí no ocultismo, contemplada aí pelos povos antigos, né, que já tinham esse conhecimento. E hoje eu vou falar especificamente do círculo, tá? Por que o círculo? Porque o círculo, ele é um símbolo que ele não tem começo, nem meio e nem fim. Ele simboliza movimento, ele é o símbolo do próprio universo, né, o símbolo, o círculo. E falando de círculo mágico e círculo de poder, nós podemos criar o nosso próprio círculo, né? Espiritualmente falando, de maneira para as coisas práticas da magia, da bruxaria, enfim. E era comum nos templos antigos, né, existirem muitas formas que lembravam o círculo, assim como outras formas, mas era comum ter desenhos de espirais, que lembra círculo e esse movimento. O próprio símbolo do infinito é um símbolo que tem ali a forma circular também, que também nos lembra esse movimento eterno. O Ouroboros, a cobra engolindo a própria cauda, que simboliza esses ciclos, né, e essa movimentação. Então, por isso que o círculo ele tem um local assim de destaque, né? Todas as formas geométricas têm sua importância, porém a mais assim popularizada, a mais conhecida é o círculo, que tem a ver com ciclos também, né? Ciclos da natureza, tanto que a roda do ano já nos lembra a roda, um círculo, que são os ciclos de vida, morte, renascimento, os ciclos da natureza, enfim. Bom, o círculo mágico, ou círculo de poder, ou círculo de proteção, sabendo desse significado, que mais que a gente pode falar do círculo? Ele nos dá a ideia de concentração, um espaço delimitado que se concentram ali algumas energias, algumas forças. Então, o círculo mágico ele é muito usado no ocultismo de uma maneira geral, na magia, para fortalecer ali o sagrado, fortalecer as práticas. Então, existem rituais específicos que usam essa forma circular, sem necessariamente precisar fazer o círculo físico, vou falar mais à frente sobre isso. Mas agora eu vou falar do círculo de maneira básica. Bom, primeiro, para se fazer um círculo mágico tem que ter consciência de energias, tem que ter ali uma consciência de visualização e de direcionamento de energias, tá? Vou começar do começo, vou explicar de uma maneira bem básica, bem fácil, só o básico mesmo. Então, é uma introdução para depois, quem quiser se aprofundar mais nesse tema. Mas, por exemplo, se você vai fazer um círculo mágico, você já estuda magia, já pratica, já conhece essa nomenclatura, então você já deve estar familiarizado com algumas coisas. Mas vamos lá. Primeiro você vai fazer o círculo fisicamente, e aí tem infinitas possibilidades. Você pode fazer de corda, de pedras, de ervas, de sal grosso, ou você pode desenhar no chão o círculo mágico com uma pemba, com um carvão, com um giz, né? Mas o importante é delimitar essa área que vai se transformar num círculo mágico. E por que ele se torna mágico? Porque você vai acender, você vai traçar esse círculo e vai imbuir ele de energia. E aqui entra a parte do direcionamento de energias e de visualização.
tá? Então, a energia do círculo que forma essa barreira, esse campo, ela a energia vem do universo, então ela vem de cima, vem de baixo, vem de um lado, da direita, da esquerda, vem de dentro, vem de fora. Então, é preciso ter consciência dessas energias, né? É preciso ter um senso de direcionamento e, bom, dentro do círculo, você vai se concentrar e você vai canalizar essa energia. Você pode fazer uma oração, uma conjuração, de maneira intuitiva mesmo, você vai chamar essa força, esse poder aí do universo, que vai ser canalizada por você, vai passar pela sua mão de poder, que geralmente é a mão direita, e você vai traçar o círculo. Bom, existem ferramentas para isso. Para direcionar essa energia, você pode usar o atame, que é aquela faca ritual, você pode usar uma espada, você pode usar um bastão, uma varinha, ou a sua própria mão. Se você já tem um certo controle de direcionamento de energia, você pode usar a mão mesmo. Então você vai puxar a energia do círculo, essa energia vai vir do universo, né? Com a sua canalização vai passar por você e vai ser direcionada pela sua mão de poder. E você vai visualizar essa área do círculo, uma luz, uma vibração, enfim. É um chamamento, né? Um chamado, e o círculo sempre vem, né? Feito com a concentração correta. Não é complicado, é simples. E treinamento, né? Então, é um ótimo exercício também para treinar aí o mental e o direcionamento. E a visualização. Então, você vai visualizar essa forma circular que já está delimitada fisicamente, você vai colocar energia, tá? E por que que o círculo é sagrado, é mágico? Porque dentro do círculo, que já é uma forma sagrada, já tem toda uma simbologia, dentro do círculo você vai estar além do tempo e do espaço. Por quê? Porque dentro do círculo vão vir outras energias que vai fortalecer, tá? Por exemplo, a energia dos 4 elementos. Os 4 elementos estão presentes em tudo, absolutamente tudo. Então, é algo que a gente não pode ignorar, tá? Não é besteira, não é balela, não é uma coisa simples. A base da magia são os 4 elementos que compreendem os 4 mundos. Então, eles estão muito presentes. Tanto no universo como dentro de nós, como das nossas ritualísticas, se a gente quiser ali ter um poder a mais e ter ali um equilíbrio, enfim. E, bom, traçado o círculo mágico, tá? Vamos chamar os 4 elementos, só que tem um porém. Para chamar os 4 elementos, tem que ter noção das 4 direções, porque cada direção vai contemplar um elemento e um mundo. Então, no norte vai ficar a terra, no leste vai ficar o ar, no sul o fogo e no oeste as águas. Como é que a gente se guia, se direciona? Essas direções é fácil de descobrir, porque a gente estuda isso muito cedo, né? E é muito fácil de aprender, para quem já esqueceu, você pode se direcionar pelo sol. O sol nasce no leste e se põe no oeste, então de frente para o leste, o sul vai ficar à direita e o norte vai ficar à esquerda. Muito simples. Para quem contempla a lua e observa, enfim, tem essa sensibilidade a mais, vai perceber que cada fase da lua ela vai se posicionar em uma direção, dependendo do estado onde você mora, né, o local. Por exemplo, aqui onde eu moro, a lua cheia, ela nasce no leste e ela se põe no oeste, ela faz a mesma direção do sol. Já a lua nova, ela vai nascer no oeste, aqui onde eu moro. Então, é outra forma de se direcionar, como de se direcionar pelo Cruzeiro do Sul também. Mas, se você não tem essa familiaridade ainda, pode se direcionar pela bússola. Mas é importante saber como se direcionar pela própria natureza, como era feito antigamente, porque nem sempre a gente vai ter uma bússola às mãos, então é bom ter esse conhecimento, né? Bom, localizados os quadrantes, lembrando que cada quadrante é um mundo de poder e de magia, de conhecimento e de força. Em cada quadrante você vai colocar uma representação daquele elemento para honrar e para chamar e para simbolizar e para
poder conseguir chamar eles com mais força, né? Você pode usar as velas, cada vela correspondente à cor do quadrante e dos elementos, como por exemplo, uma vela preta ou marrom para a terra, uma vela branca ou amarela para o ar, para o sul, uma vela vermelha ou laranja, que é o fogo, e para as águas, o oeste pode ser uma vela azul clara ou branca também. E aí vamos chamar os 4 elementos. Aí na internet tem muitas opções de como você pode invocar, né? Então, assim, é interessante estudar várias invocações, estudar a fundo os elementos, quais são os seus elementais, qual é a sua simbologia, quais as divindades, porque cada direção tem uma divindade, né? Também, aliás, várias divindades, né? Tem divindades que são mais do ar, divindades que são da terra, e ter um pouco desse conhecimento mais profundo, né? Você pode pegar as invocações prontas e adaptar, né? Ou você pode estudar e fazer a sua própria invocação. Mas o importante é que saúde os 4 elementos e vá chamando um por um. Não vou dizer tradicionalmente, mas assim, popularmente começa-se pelo ar. Então, fazendo no sentido horário. Então, primeiro o ar, depois o fogo, depois as águas e depois a terra. Mas isso aí vai da intuição de cada um e também do propósito também. Existem círculos que se traçam no sentido anti-horário. Mas aí é uma questão de um pouco mais de estudo aprofundado e da sua intenção e do seu objetivo. Esse é um círculo básico. É a base de um círculo e por si só já tem muito poder. Tá? E o que se faz dentro do círculo? O uso do círculo mágico, essa ferramenta sagrada, né, usada muito antigamente, desde muito antigamente, bom, só uma curiosidade. Antigamente existiam os círculos naturais, né? Existiam círculos de pedras, círculos, clareiras, locais de poder que lembravam essa forma circular. E então, assim, o uso do círculo que já existia com essa questão de posicionar as direções, os 4 elementos, mas o círculo mágico foi uma maneira de trazer mais para a magia cerimonial, para dentro de casa, né, para trazer esse universo em particular e para fortalecer as magias, tá? Mais à frente eu vou me aprofundar um pouco mais nisso. Mas basicamente esse é o círculo mágico, básico, de poder, de magia, de feitiço, enfim. O que vamos fazer dentro do círculo? Bom, você pode fazer celebrações para suas divindades, né? Você pode honrar uma divindade, você pode chamar aquela divindade para ter uma comunicação mais estreita ali, mais ostensiva. Na Wicca, por exemplo, chama-se o deus e chama a deusa. Se você tiver uma noção e uma afinidade com os espíritos, você pode chamar alguns espíritos de maneira segura, claro, né? E chamar os elementais de cada elemento, dependendo da magia que você quer fazer. Se você for fazer um tipo de magia elemental, você pode chamar ali os elementos de maneira mais exclusiva, assim, né? Vou chamar exclusivamente aqui os elementais do fogo, porque eu quero trabalhar com esse elemento para algum objetivo. Também existe essa possibilidade. Fazer feitiços também, eu quero fazer um feitiço, eu quero potencializar, então eu vou fazer dentro do círculo mágico, porque dentro do círculo mágico nós estamos além do tempo e além do espaço, é como se não estivéssemos aqui, porque o círculo serve de ponte com outro mundo, com o mundo astral. Então, é um local sagrado, um local de poder, de concentração de poder. E você pode incrementar aí de acordo com o seu objetivo. Por exemplo, você pode desenhar no chão símbolos, né, sigilo. Por exemplo, você vai chamar uma divindade específica, pode desenhar o sigilo, pode ter ali o sigilo. Pode desenhar símbolos de poder como runas, como espirais, símbolos do infinito, desenhar animais, por exemplo, né, o olho, né, cruzes, dependendo da sua intenção, né, cruz celta, tem vários tipos de cruzes. Enfim, são possibilidades aí de acordo com a sua intenção, tá? E dentro do círculo nós estamos protegidos, então
Tudo que está fora não pode entrar. Então não tem interferência dentro do círculo, só vai adentrar dentro do círculo o que a gente chamar, né? É o nosso local, o nosso espaço sagrado. Então é um local de proteção, é um local seguro, por isso o círculo de proteção. E, bom, por que que o círculo ele é uma ferramenta que vai agregar muito nas nossas magias, no dia a dia, enfim? Porque são vários exercícios que a gente faz ao erigir o círculo mágico. Nós estamos ali testando e aperfeiçoando a nossa visualização, tá? O nosso contato com os 4 elementos, porque dentro do círculo fica muito mais intensa essa comunicação, tá? O senso de direcionamento de energias, então a gente vai sentir as energias muito mais intensamente. Aí você vai me perguntar, bom, mas eu não faço círculo e eu tenho o meu altar e eu faço os meus rituais e eu sinto da mesma maneira, eu faço as minhas gnoses, eu faço os meus feitiços sem precisar de círculo mágico e sempre dá tudo certo. Sim, dá certo. Mas o círculo ele é uma ferramenta a mais que é importante ter esse conhecimento. Até porque quando a gente começa a adentrar mais no ocultismo, na magia, existem determinados rituais que a gente faz só usando o nosso mental, só o poder da nossa fala, das nossas palavras, e precisa ter um senso de direcionamento. Então, por exemplo, se você tem alguns rituais por exemplo, o ritual do Rubi Estrela, é um ritual de uma ordem aí muito conhecida, que é um ritual de banimento, é um ritual de proteção e ele é todo feito somente usando o gestual, né, várias posições do corpo, vários símbolos que se faz com a mão, com o próprio corpo e usando a fala. Só que para fazer esse ritual precisa-se de um direcionamento. Precisa saber onde está a terra, né? Onde está o norte, onde está o sul, das 4 direções, porque cada direção dessa é um mundo, né? Então é importante ter esse direcionamento, esse conhecimento, tá? Então é muito bom, uma coisa que eu fazia para melhorar os meus dons, melhorar o meu poder psíquico, enfim, e melhorando a minha magia, né? E melhorando a prática, era simplesmente fazer um círculo para meditar dentro do círculo. Então, eu lançava o círculo, chamava os 4 elementos e sentava, ficava ali sentindo aquela energia e simplesmente fazia uma meditação, fazia uma gnose para quê? Para fortalecer esses meus dons e para a meditação ser mais intensa. Porque ali é um local sagrado, então é um local de poder que você vai criar. Então, olha como é mágico, olha como é poderoso e como te dá, assim, uma noção de magia na prática, para você poder usar e testar aí os seus conhecimentos, enfim. E falando de altar, o nosso altar também é um círculo de poder, né? Quando a gente fala de círculo de poder, não necessariamente precisa ter a forma circular, mas é um local preparado que tem uma concentração específica de poder. Então, por exemplo, o seu altar que você tem em casa, ou o seu local que você faz as suas práticas, é um círculo de poder também, porque ali estão concentradas as energias que você geralmente se volta, que você honra, que você usa para, enfim, para as suas práticas. Então, é um exemplo de círculo. Como, por exemplo, um terreiro de Umbanda. O salão onde são feitas ali as gírias e tal, é considerado um círculo de poder também, porque ali tem todos os elementos, tem energias específicas para aquela prática específica. Então você vai colocar uma roupa, vai ter ali a presença dos 4 elementos, então é um tipo de círculo. Então o círculo ele não está resumido a essa forma circular, mas lembrando que ele nos dá a ideia de movimento e de concentração de poder, tá? E, o círculo basicamente é isso, né? Tem o seu uso prático para fazer seus rituais, os seus feitiços. No caso, se você quiser fortalecer seus feitiços, é interessante ter essa experiência, mesmo que você já tenha o costume de realizar feitiços, fazer suas gnoses. Se você nunca fez dentro de um círculo mágico, é interessante essa experiência para sentir ali as diferenças. E assim, para quem está começando, para
uma forma de exercitar, de se melhorar, né? E entrar mais em contato com essas energias. E dentro do círculo é uma ponte, né? É uma ponte entre nós e o mundo das nossas divindades, é, dos nossos espíritos, sim, para quem tem uma noção de necromancia. Pode chamar o espírito para dentro do círculo de maneira segura, claro, com bom senso para quem tem prática, é possível, tá? E ele vai agregar muito valor aí às nossas práticas, mesmo que você já tenha uma certa experiência, como por exemplo, tem pessoas que são só da Umbanda, só do Candomblé, por exemplo, não tem essa noção ou acha que é desnecessário, é uma prática que vai agregar, né? É uma experiência diferente. E dentro do círculo, além de feitiços, né, você pode honrar ali as suas divindades. Então, se você cultua, por exemplo, Hecate, aí você vai fazer uma honra para Hecate, uma celebração dentro de um círculo mágico, você vai sentir de maneira muito mais intensiva. E se você não tem tanta sensibilidade, o círculo é uma ótima maneira de você aperfeiçoar. Então, se você não tem uma visualização muito boa, se você não escuta muito bem ali os seus guardiões, as suas divindades, essas respostas, esses insights que a gente tem, se você não tem ainda essa facilidade, o círculo é uma boa opção para fortalecer essa comunicação e se fortalecer com os 4 elementos, se fortalecer com esse espaço sagrado e fortalece a sua magia na prática, tá? Agora, saindo um pouco de círculo no âmbito espiritual, falando de trazendo, né, outro para o dia a dia, existe a expressão círculo de pessoas, né, círculo de oração. Então, o círculo ele tem essa conotação de reunir pessoas com o mesmo pensamento, o mesmo propósito, e aí vem a egrégora, né? A egrégora não deixa de ser um círculo, né? Uma egrégora, ela é a reunião ali de pessoas com o mesmo tipo de pensamento, imbuídas ali do mesmo objetivo. Então, existem vários tipos de egrégora, vários exemplos, como, por exemplo, uma escola é um tipo de egrégora, porque está todo mundo ali vibrando ali na mesma energia, nas mesmas intenções, no mesmo pensamento. Um time de futebol é uma egrégora também, estão todos ali mais ou menos conectados com a mesma vibração. E como se forma uma egrégora? Uma egrégora ele é um conjunto de formas pensamento, tá? Então, todo mundo tá ali tendo mais ou menos a mesma ideia, o mesmo pensamento, vibrando na mesma ideia, no mesmo objetivo, tanto pode ser positivo como negativo, tá? Por exemplo, um hospital, por exemplo, né? Geralmente é um local mais negativo, né? Que, enfim, trata-se de doenças, muitas coisas acontecem e tem ali a cura, mas assim, não é um local agradável, ninguém gosta de estar no hospital, então já tem uma egrégora mais negativa, mais pesada, então tem pessoas que não gostam de ir no hospital porque sentem um desconforto, por quê? Porque tem uma egrégora, aquela forma, pensamento que paira ali por cima, que já remete a doença, enfim, a coisas que não são muito agradáveis, tá? Agora, falando de egrégora no âmbito espiritual, né? Uma pessoa, a partir de uma pessoa, se forma uma egrégora. Então, uma pessoa tem uma ideia ali espiritual e que contagia outra, e ali vão se reunindo várias pessoas. Por exemplo, se eu quero cultuar uma divindade, vou dar aqui o exemplo de Lilith. Então, eu começo a cultuar Lilith à minha maneira. E outra pessoa se familiariza com essa minha forma e quer também cultuar da forma que eu estou cultuando. Que outra pessoa também gosta, e outra pessoa também gosta, e outra pessoa também gosta. Então, ali já se forma um campo, né, de formas, pensamentos mais ou menos iguais, com o mesmo objetivo, com a mesma intenção. Então, quanto mais pessoas, mais forte vai ser essa egrégora, né? Quanto mais pessoas forem entrando nessa egrégora, mais forte ela vai ficando, mais forma ela vai tomando, né? Porque a forma pensamento, ela vai tomando uma forma. Tanto que, por exemplo, magia do caos, a questão aí dos servidores, não, é uma espécie de forma pensamento
que vai tomando uma forma mesmo, né? Quanto mais pessoas acreditam e usam aquele servidor, mais ele vai tomando forma, mais ele vai crescendo, vai se alimentando. Esse é o poder de uma egrégora. Então, olha só como é importante a gente, por exemplo, vigiar os nossos pensamentos, né? Existem tipos de egrégora, né? Existem forças, não é força, mas o poder. Né? Tem egrégoras que elas se formam e rapidamente se dissipam. E tem egrégoras que vão se formando e vão se fortalecendo. O que é que vai fortalecer essa egrégora? É todo mundo firme e forte ali no mesmo pensamento. Tá? Então, quanto mais fortalecidos ali naquela mesma ideia, empenhados, mais vai crescer aquela egrégora e tomar uma forma, e a partir da egrégora vai se formar um círculo de bruxas, vai se formar um coven, vai se formar uma ordem, vai se formar uma tradição, um clã. Então, tudo começa na egrégora. Olha o poder que a egrégora tem, tá? E uma coisa interessante de se saber é que a gente nunca deve subestimar o poder de uma egrégora. Por exemplo, uma egrégora muito poderosa que existe há muito tempo e que todo mundo conhece é a egrégora católica, né? É uma egrégora, né? Ela foi se formando, se fortalecendo e tomou uma forma, mas começou com uma egrégora. Olha quantos anos existe essa egrégora, o quanto ela é forte, o quanto ela é poderosa, tá? Então, mesmo que você não seja católico, mesmo que você não acredite nessa manifestação, ali é uma egrégora, certo? E tem força, senão ela não teria se mantido até hoje. Claro que os meios que se manteve viva, que se manteve presente, não vou dizer que não importa, né? São meios aí meio questionáveis, mas é só para dar uma exemplificada do poder de uma egrégora. Por exemplo, a egrégora de Hecate, uma deusa super antiga e que veio se fortalecendo e se fortalecendo e se fortalecendo, e hoje tem um culto enorme dessa divindade, um culto que não morreu, né? Um culto muito antigo, que foi preservado até os dias de hoje, mas começou lá atrás, né? Então teve ali o início em uma egrégora. E a egrégora, ela tem que ser constantemente alimentada, senão ela vai perdendo a força, tá? Existe um fenômeno ali que acontece dentro de uma egrégora que, se ela estiver bem fortalecida, bem firme, com a base firme e ali constantemente sendo alimentada, ela tem o poder de contagiar as outras pessoas que não estão tão assim na vibração. Então, por exemplo, vou dar só um exemplo besta, mas numa egrégora de 10 pessoas, por exemplo. Se uma egrégora tem 10 pessoas e é uma egrégora firme e forte, mas vamos supor que 3 pessoas não estão tão animadas assim, né? Estão mais desesperançosas, não estão vibrando, não estão alimentando, mas as outras 7 pessoas estão ali firmes e fortes, alimentando a egrégora, fortalecendo. Então, essas outras 7 pessoas, elas têm o poder de levantar essas outras 3 que estão mais lá embaixo. Então, tem essa questão de movimentação energética, né? É uma movimentação energética muito poderosa. Então, tem o poder de levantar essas outras 3 e todos os 10 ficarem na mesma vibração. E o contrário também existe. Se uma egrégora ela não está tão fortalecida, não está sendo alimentada constantemente, e tem ali algumas pessoas ali vibrando baixo, elas têm o poder de contagiar negativamente. Então, uma está meio negativada, não está alimentando da maneira que tem que ser, está desanimada, aí ela vai contagiar outra, que vai contagiar outra, e a egrégora vai perdendo poder. Tá? Por isso que quando se forma uma egrégora, ela tem que ser constantemente alimentada, as pessoas constantemente ali motivadas e firmes naquele mesmo objetivo, tá? A egrégora, ela tem querendo ou não, a egrégora, ela contagia a gente, tá? Contagia. Vou dar um outro exemplo besta sobre a egrégora, mas que vai dar para entender. Por exemplo, se você tem uma turma de amigos e você não bebe e você não fuma, mas todos os seus amigos bebem e fumam. E você começa a andar com essas pessoas e ali construir uma amizade e tal. E
como você está ali naquela energia, se você não tiver um mental muito bem trabalhado e firme, você acaba se contagiando, você mais cedo ou mais tarde vai acabar bebendo, vai acabar fumando também, influenciado ali pelos outros, porque formou-se ali aquela egrégora temporária, né, com esse hábito. Então, é um exemplo de uma egrégora também. Existem exemplos de egrégoras negativas, né, e você tem que ser muito forte para conseguir sair dessa egrégora. Por exemplo, se você mora num local, se você mora numa família, convive com a sua família, a sua família é extremamente negativa. Por exemplo, tem muitas pessoas com pensamento de escassez, é uma família, enfim, é uma família que te puxa para baixo. Então você naturalmente vai crescendo ali naquele meio, naquela egrégora familiar, e você vai absorvendo, porque ali já criou formas, pensamentos. Então você precisa ter força de vontade para sair dessa egrégora. E por que eu estou falando de egrégora? Porque a egrégora começa na nossa mente. E qual o link com o círculo mágico? Porque o círculo ele vem tudo da mente, né? Eu sempre falo isso nos vídeos, é cansativo, mas é o nosso poder mental. Tudo está dentro da gente, na nossa mente. Uma egrégora começa na nossa mente. Ela se fortalece pelo nosso poder mental, tá? Ela se mantém firme também pelos pensamentos firmes. Quando a egrégora ultrapassa as barreiras, é quando começam a, por exemplo, se desenvolverem rituais, simbologias, enfim, símbolos, desenhos, enfim, que simbolizam aquela egrégora, ela vai se fortalecendo e vai se firmando cada vez mais. Mas tudo começou com um pensamento, com uma fagulha de pensamento. Então, por que é tão importante, de novo, trabalhar sempre o nosso mental? Então, todas essas ferramentas, como erigir um círculo mágico, como ter contato com os 4 elementos, tudo isso é importante para fortalecer a sua magia, para fortalecer os seus objetivos e manter a harmonia, manter o equilíbrio. Equilíbrio que, por exemplo, esse símbolo, né, o pentagrama, é um símbolo de equilíbrio, de harmonia, que simboliza os 4 elementos. E o homem ali dominando e harmonizado com esses 4 elementos, que simbolizam os 4 mundos. É o mundo físico, o mundo material, o mundo emocional e o mundo espiritual. Olha só quanta simbologia, quanto poder, e quando a gente tem noção disso, que é uma coisa básica, a gente constrói coisas muito fortes. Então, a partir dessa base, a gente desenvolve rituais mais complexos, a gente vai testando ali a magia, vai fortalecendo e vai fortalecendo os nossos dons, os nossos poderes psíquicos, a nossa clareaudiência, a nossa vidência. Então, como é importante a questão do poder mental, né, e o poder de uma egrégora, que é muito importante manter sempre, quando uma egrégora espiritual, manter a egrégora viva, sempre ali com a chama acesa. E também é interessante nunca subestimar o poder de uma egrégora, tá? Assim, a gente respeita todas as egrégoras, é importante, mesmo que eu não acredite, mesmo que eu não faça parte, é importante respeitar. Claro que tudo tem limite, a gente respeita até o momento que a gente é respeitado, mas respeitar todas as egrégoras, mas manter a sua egrégora firme, porque por mais que você subestime uma outra egrégora, se você que está dentro de outra egrégora não está com a sua fortalecida, aquela que você subestima tem o poder de lhe influenciar negativamente. Então, por isso que tem que manter a egrégora sempre firme e forte ali nos propósitos e nos objetivos. Bom, foi isso, né? O vídeo foi sobre isso e espero que vocês tenham gostado.